Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é mais uma vez o Felipe Campos, tentando trazer um conteúdo que seja enriquecedor para você e possa também enriquecer no seu conhecimento, no seu dia a dia, na sua vida prática, reflexões cristãs e também de história, principalmente por causa da minha formação em história. Bom, diante da notícia bem marcante que ocorreu ontem. Estamos no dia 9 de setembro e ontem, dia 8 de setembro, faleceu a Rainha Elizabeth II. E comecei a pensar um pouco sobre as questões, um pouco das construções em volta a, a tudo que significa essa questão da rainha. E então vi que era importante trazer a vocês agora algumas questões que não são transmitidas nos telejornais, que poucas pessoas de história falam e que tem relação direta aqui com alguns conteúdos que são fundamentais para o canal, que são a questão da religião, e eu como um cristão protestante reformado, presbiteriano, e também em relação à história e as questões políticas. Bom, a imagem que está na capa deste vídeo busca ilustrar justamente o que eu quero transmitir a vocês e transmitir um pouco da história disso tudo a vocês. Claro que é um mero resumo do que estarei falando aqui, porque nossos vídeos têm tido um padrão de 10 minutos, até porque nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir um material de mais de 1 hora. Esse material de mais de 1 hora seria mais direcionado a um curso, 1 hora ou 30 minutos, a um curso bem tranquilo, bem dinâmico e que está em projeto, se Deus quiser. Eu também lembro aos nossos inscritos que você possa curtir, compartilhar, comentar, deixar sua opinião, deixar ideias que você queira que estejam no canal e que sejam trabalhadas aqui. É real também que, diante de tantas obras, como a continuação do Game of Thrones, diante do Senhor dos Anéis, a série, que tem tudo inspiração medieval, mas não temos um canal que se volte a essas questões medievais com mais clareza, que seja amplamente dedicado a essas questões. Então trago um pouco da minha identidade aqui e um pouco também dessas análises. Também é importante que você se inscreva no canal. Observei pelas estatísticas de que 80% das pessoas que assistem vídeos não são inscritas no canal. Então, que você possa se inscrever no canal, na palavra entende se inscrever, logo quando você assiste esse vídeo, e também possa curtir e compartilhar, porque me dá um feedback legal sobre o que vocês estão gostando, sobre o que vocês querem ver mais no canal, sobre o que vocês não gostaram, talvez, e possa também me direcionar a produzir um material com cada vez mais qualidade para vocês. Como vocês viram, tem uma abertura legal agora. E vamos ao nosso assunto, sem mais delongas, sem me tratar sobre esses detalhes do canal. Então, em uma das mãos, quando Elizabeth II ela foi empossada como rainha da Inglaterra e da Grã-Bretanha, em uma das suas mãos estava um globo terrestre, uma cruz em cima, e no outro um cetro. Esse cetro, como vocês bem sabem, e é uma linguagem que tem prefiguração bíblica, porque já estava nos Salmos, já é uma linguagem da antiguidade. O cetro significa o rei, o domínio político. E o globo com uma cruz em cima, basta você olhar a imagem que está no começo do vídeo, indicando que a Rainha Elizabeth era a dona da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. E todas essas construções antigas, elas nos prefiguram até a questão dos reis de Israel que foram, no caso de Saul, escolhidos pelo povo, pediram um rei a Deus. Escolhidos, no caso de Saul, por um povo, pediram um rei ao Deus de Israel.
e também foram em relação às nações pagãs e o povo querer escolher um rei na Idade Média. Então, eles retomaram esses pedidos e essas construções e essas prefigurações teológicas para assumir os seus reis nos seus povos medievais. E a figura do rei e a figura da nação, que são a partir do ano 1000, lembrem que, como eu falei no canal, o crescimento da população medieval, nas suas tecnologias de cultivo, agricultura e pecuária, partem no ano 1000. E é partindo desse ano 1000 também que os idiomas, que as culturas, que as delimitações de países, de nações começam a ser formuladas. Inclusive a Inglaterra, em 1066, é um dos países pioneiros nesses pontos. Os povos indo-europeus, depois que o Império Romano se esfacela, depois da desestruturação do Império Romano, os povos chamados bárbaros, godos, ostrogodos, indo-europeus, vikings, eles então se unem e vão se prefigurando e se constituindo. Entra Carlos Magno, que unifica muitas coisas, que é de muito significativa a sua participação na história. E então, depois começam a se formar esses reis da Bretanha, e a Bretanha vira Grã-Bretanha, e vários outros países ali vão se formando em toda essa conjuntura, essa circunstância. O rei, ele, logo no seu início, ele tinha um poder sobre sua nação, tinha certo poder sobre sua nação, mas a principal instituição e a principal autoridade da época era a autoridade que tinha por ter-se como cristã, como a instituição da Igreja Católica, que também estava em sua própria formação. Só que esses dois poderes, essas duas autoridades, envolviam poderes políticos e poderes econômicos. Enquanto a sociedade medieval estava muito envolvida nessas questões da religiosidade, o imaginário medieval, toda a forma de pensar medieval, era tanto influenciada por superstição, quanto principalmente pelo cristianismo e pela autoridade da Igreja Católica Romana no seu período. E a partir do momento que também esse sistema ele anda de mãos dadas, anda ao lado do sistema feudal, e a partir do momento que essas estruturas firmes e que perpetuavam o poder medieval vão se enfraquecendo, também vai se enfraquecendo essa consciência religiosa do ser humano. E aí se tem um salto dessa consciência religiosa do medievo para uma ideia um pouco mais voltada para a vida de agora. A ideia moderna, a ideia de que a partir do ano 1000, o ser humano ele não estaria mais preocupado em fazer o mínimo aqui e se preparar ao máximo para a eternidade, como a partir do século VII acontece. A salvação se torna uma questão fundamental e principal, como diria Bachet em sua obra do Civilização Feudal. Então, a partir do século 1000, o ser humano ele começa a pensar o seguinte: opa, a volta de Cristo pode estar um pouco tarde também, pode estar um pouco tarde, então eu irei ter mais cuidado com esta vida de agora, me preparando também para a eternidade ainda, mas eu terei mais cuidado com essas coisas aqui da Terra. Então, o ser humano ele começa, a sociedade medieval, o homem, ele começa a pensar nessas estruturas. E por causa dessa mudança, começo dessa mudança de mentalidade, o rei vai ficando cada vez mais forte e a igreja ficando cada vez mais fraca. Lembremos que aqui é época de cruzadas, épocas de muitas guerras, épocas de epidemias e pandemias, inclusive a peste negra, dizimando 1/3 da população europeia, grande parte do mundo conhecido da época. Então, é uma época terrível de muitas crises. É uma época terrível de muitas coisas acontecendo. Quem viu as circunstâncias da epidemia recente de pessoas mortas pelas ruas e terríveis imagens, durante a peste negra, tinha essas imagens, não só tinha essas imagens, mas era tão terrível quanto porque
também havia muita superstição, não se sabia o que estava acontecendo ali. Não só não se sabia o que estava acontecendo, mas existiam tratamentos mirabolantes. Por exemplo, em certas regiões matavam gatos, pensando que os gatos iam traziam essa doença. Que demônios, que seres fantásticos, que seres místicos, e fazer os tratamentos mais absurdos possíveis para tentar tratar essas infecções, e nenhuma delas era surtir efeito. E a igreja, que se dizia a representante de Deus nessa terra, e ela não conseguia resolver esse problema da morte de muitas pessoas e nem dar uma resposta adequada à Igreja Católica do período. E então, essas estruturas, essas circunstâncias vão se formulando, até que se chega, por exemplo, a um episódio muito importante. Alguns episódios, pra falar a verdade. Um dos primeiros é a reforma gregoriana, a chamada reforma medieval, em que o Papa Gregório, ele tenta colocar mais poder ainda ao Papa, dizendo-se o Papa, quando ele está no ex-cátedra, quando ele está sob a sua cadeira, ele não tem mais, ele está livre de qualquer tipo de pecado, e as suas ideias são absolutas, dando poder divino e infalível à construção do poder do Papa. Além disto, além de tentar centralizar ainda mais poder ao Papa, nessa época de questionamento de poder da autoridade do Papa e da Igreja, ele centraliza mais poder sobre si e tenta diminuir o poder dos leigos, separa bem os leigos, clérigos, tenta tirar toda a influência das autoridades políticas dentro da Igreja, coloca o nicolaísmo em xeque, a questão dos sacerdotes. No período do nicolaísmo ali, seria os sacerdotes contraírem casamento. A simonia também, que seria justamente a compra de cargos eclesiásticos. Então ele coloca tudo isso em choque, desagradando essas estruturas de governo político do rei e de pessoas de negócios e poderosas do período, desagradando a eles e trazendo muito desgosto em relação ao Papa e à Igreja. Então, acontece o cativeiro babilônico da Igreja, que é chamado hoje em dia da Igreja Católica, em que o Papa ele tem um desentendimento com o rei da França, e o rei da França vai, tira o Papa de Roma, traz para a França, o prende e elege outro Papa. E esse Papa ele não é considerado mais um Papa correto, e então elegem outro além desses outros dois. E então ficam os três se degladiando e lançando... dizendo que os três são hereges e lançando interditos um sobre o outro, excomunhões um sobre o outro, e se vira uma circunstância muito terrível nessas realidades. Diante dessa crise toda, ali está entre 1300, surge John Wycliffe, que questiona essas questões, tenta trazer língua para o vernáculo e tenta voltar a autoridade da igreja não a homens, não a essas circunstâncias problemáticas, mas às escrituras sagradas. Seria justamente um dos primeiros passos em direção à reforma protestante. E na reforma protestante, que se entra agora essa questão da Elizabeth II, Henrique VIII, por causa de suas desilusões amorosas, inclusive algumas pessoas falam que ele é herói. Não, mas ele não era herói coisa nenhuma, e eu tenho até problemas com essas questões de definição de herói. Eu prefiro falar de servo de Deus, porque o herói vem de uma construção grega a respeito dessa palavra. Então o servo de Deus seria melhor, até porque são pessoas imperfeitas. Só que Henrique VIII, ele foi uma pessoa que fez coisas horríveis, inclusive muitas vezes ele apoiava o Papa, mas por causa que o Papa não fazia mais sentido para suas questões políticas e suas preferências, ele então funda a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, a Igreja do Rei. E então, a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, ela se distingue como igreja protestante, só que é uma igreja protestante que chamamos de... que ficou no meio do caminho na Reforma, que preservou alguns costumes católicos romanos e também uniu alguns costumes evangélicos, alguns costumes protestantes da Reforma Protestante. Há essas questões, há o puritanismo, como se você for no vídeo do canal sobre a história da igreja, as 2 aulas que eu dei sobre toda a história da igreja, um pequeno resumo, se pode ver um pouco dessas questões, os puritanos na Inglaterra e tudo mais. Inclusive, nessa época do puritanismo, o Oliver Cromwell, ele consegue depor o rei, ele decapita o rei,
que havia cometido crimes contra o Estado. E a partir do governo de Cromwell, acaba-se que se tem essa configuração que se perpetua até hoje, que é a questão de a Inglaterra ainda é uma monarquia, mas é uma monarquia que cede o seu poder, seus poderes principais ao parlamento. É uma monarquia que tem certo tipo de intervenção em Elizabeth II. E claro, Elizabeth II foi uma personagem da história, é uma personagem da história que temos que lembrar bastante e que eu sempre admirei bastante, e ela sempre foi uma figura carismática, que não se envolveu em muitas polêmicas. Ela deu muito exemplo pra gente a ela se alistar como mecânica durante a Segunda Guerra Mundial, a própria rainha dando exemplos nessa questão. E uma pessoa, eu acredito que foi intelectual e muito bem preparada. Claro que em relação às suas escolhas, em relação a não se intervir na questão da Igreja Anglicana, principalmente por algumas pautas polêmicas e progressistas hoje em dia, é um tanto questionável e que realmente não nos cabe tratar aqui sobre este tema tão devidamente, tão detalhadamente. Então, eu queria trazer um pouco para vocês sobre isso, sobre essa Constituição em relação a Elizabeth II. Que Deus abençoe você, que você possa orar por esse canal também, e possamos aí estar orando pela família, né, pela Inglaterra, por um país tão importante na história do mundo, e que inclusive já foi a nação mais poderosa do mundo antes dos Estados Unidos tomar esse lugar. Então vamos nos concentrar e pensar sobre essas questões fundamentais aí que são colocadas. Agradeço pela sua audiência, que Deus o abençoe e até a próxima.